Olá, boa Oi, noite. Dani, tudo Tudo bem? bem? Tudo Gra- jóia. Que bom que você está aqui comigo hoje. Já começo te agradecendo pela disponibilidade em participar com a gente nesse bate-papo sobre profissões, que é algo que desde pequeno os pais ficam imaginando, projetando o que que meu filho vai ser, e que a gente nas brincadeiras também já vai imaginando o que que eu vou ser quando eu crescer. E estamos aqui nessa variedade de profissões que a gente está conhecendo pouco a pouco. E agradeço muito por você estar aqui comigo, tá bom? Obrigada pela oportunidade, Dani. Gostoso conversar com você sempre. Ai, que bom. Você tá me escutando bem? Tô te escutando bem, aqui tá tudo ok. Tá me ouvindo bem Né? também? Tô. Só tô colocando aqui para eu fixar aqui que é o nosso tema de hoje. Ah, joia. Escrever direitinho. Depois você Foi. tem que me ensinar a fixar também, não sei. Ai, o que eu fiz aqui? Ó, Não sei o que eu fiz. é que você Ah, tá usando. tirei. Ai, Gente, aprender o uso da tecnologia é muito legal. gente, muito. Agora que eu tô vendo, cliquei no negocinho aqui direita pra. Ah, não, não quero isso não. Pronto. Não, mas isso também não. Ai, Dani. Tá adorando mexer nos filtros aí, né? Não, Gente, mas vou não apresentar. era. Eu nem sabia que tinha filtro aqui, não. Eu aprendi o do. Como que tira isso aqui? Sabe, Dani? Não Pronto, tirei. sei. Tem um aqui que é Tá, nem ótimo. então Fui tá. clicar na telinha de comentário para aparecer aqui para mim o fixado, e aí apareceu esse negócio, mas eu não conhecia isso aqui, Aham. não. Gente, essa é a Liliane Alemar. Fazemos parte da mesma equipe, né? Parceira de trabalho. E é uma honra muito grande, sempre tenho aprendido muito com ela. E nessa questão da psicologia, da neuropsicologia, e muito grandiosamente aprendido na questão do trabalho em equipe. Ela vai falar um pouco aqui da experiência dela, do que base que ela teve para eu ter essa compreensão do trabalho em equipe, de onde surgiu tudo. Sinta-se à vontade, apresente-se. Quem é você e depois qual a sua profissão. Muito obrigada, Dani. É isso mesmo. Eu gosto sempre que eu posso de falar um pouquinho além da prática com o paciente, falar um pouquinho sobre o que é esse lugar que a gente ocupa, como que é a rotina nessa atuação específica. Então, o que é a neuropsicologia, para começar, né? A neuropsicologia ela foi uma escolha muito precoce na minha vida. Quando eu era adolescente, eu estava estudando num colégio que era muito focado em medicina, né? Muito focado em biológicas no geral, que foi muito bom para mim, porque foi uma base de estudos muito rica, de conteúdo muito rica mesmo. Mas eu sempre tive comigo que eu não queria medicar. Então eu lembro de eu muito novinha falando, eu não quero medicar, não quero trabalhar com medicamentos. Eu gostaria de Uhum. estimular as pessoas a elas conseguirem viver sem medicamentos. Desde muito cedo eu tive contato e curiosidades com casos de recuperação, de dependência química e tudo mais. Então eu sabia que eu queria trabalhar no fortalecimento de pessoas para elas não precisarem de ajuda química, de ajuda farmacológica, de dependências químicas. Essa já era uma coisa que eu tinha guardado na minha cabeça. Mas por causa de certa influência dos estudos, eu achava que o meu caminho por gostar de biologia, física, química, aquelas coisas, seria na medicina. Tive uma oportunidade muito rica de fazer uma cirurgia nos meus pés quando eu estava terminando o colegial. E quando eu fui fazer essa cirurgia, o meu médico sabia que eu estava prestando vestibular para medicina, então ele começou a andar comigo pelos blocos cirúrgicos. E aí eu parei para pensar, gente, será mesmo que eu vou ter que passar por isso tudo para um dia encontrar uma área na medicina em que eu posso cuidar das pessoas, fortalecer as pessoas para não precisar de remédio? Será por quantos anos que eu vou ter que ser infeliz na minha vida? Porque eu não tenho um pingo de habilidade, de vocação, eu não me encontro nesse ambiente. No ambiente de centro cirúrgico, no ambiente de correria de urgências e tudo mais. Naquele momento eu já tive uma certeza que não era medicina que eu ia fazer. Mas eu não sabia o que eu ia fazer.
Então eu saí do bloco cirúrgico falando para os meus pais, eu não quero fazer medicina. Como eu tinha esse desejo, eu nunca tive problema com sangue, com cheiros, nada disso. Eu quis ficar acordada na minha cirurgia, conversando com a equipe. E eu fiquei realmente contando piada para o anestesista a cirurgia inteira. Foi uma cirurgia de quase 6 horas. Foi demorado, nos 2 pés. Na hora que eu saí, os meus pais viram que eu estava acordada. Aí pensaram, opa, deu tilt na cirurgia, né? Porque ela saiu já falando isso. E não deu tilt, não deu nada. Eu estava consciente o tempo todo. Eu realmente tinha decidido que não era medicina. Estava na lista de espera de um vestibular e torcendo para não me chamarem. Porque se me chamassem, a família toda ia incentivar muito e eu poderia me fragilizar. Eu sempre fui muito osso duro de roer, sabe? Mas eu correria esse risco, porque os vestibulares são muito concorridos, vai que, né? E aí eu passei por 4 meses de recuperação, sem andar, na cadeira de rodas e refletindo sobre isso. Só que aí eu não fiquei quieta. Aí eu fui estudar, porque eu sabia que os meus pais achavam que eu estava covardando, né? Que já que faculdade de medicina, o vestibular é muito concorrido, né? Então a Liliane está desistindo, ela está covardando. E não, eu sabia que era uma questão vocacional. Eu sabia que eu não queria medicar há muitos anos, mesmo quando nem sabia que era isso praticamente. E eu sabia o que eu queria fazer com as pessoas, que era fortalecê-las, eu não queria fragilizá-las, né? E então, nesse sentido, eu fui estudar para concurso, para eu passar em qualquer concurso, para eu ter alguma autonomia, alguma liberdade financeira para poder fazer a escolha que eu quisesse. Mas eu não sabia que escolha que ia fazer. E aí, nisso, eu tinha muitas dores de cabeça e o meu médico, o neurologista, ele me falou: Liliane, você já pensou em psicologia? Eu nunca tinha pensado em psicologia. Se tivesse a Marina na sua vida, ia te ajudar, né? Se eu tivesse uma Marina, uma orientação profissional naquele tempo, nossa, quanta dor de cabeça, quanto sofrimento a menos. Quanta enxaqueca a menos. E aí eu sabia que eu era boa aluna, que eu tinha condição de passar no vestibular, sabia que eu estava com conteúdo em dia e estava extremamente perturbada mesmo por não saber o que é. Eu pensei, vou trabalhar, né? Não vou ficar sem fazer nada. E passei no primeiro concurso, foi do IBGE naquela altura, e fui trabalhar no IBGE. Aí eu tava, como eu fiquei 4 meses fechada, fiquei mexendo muito no computador e estudando no computador. Eu adoro computador, vou fazer alguma coisa no computador. Liliane foi fazer curso técnico em programação. Então, Nossa. antes de ser psicóloga, eu sou técnica em programação. Olha que loucura. E aí, fui para o Cefet, passei no concurso deles também, que era um concurso difícil, para vaga naquela época. E fiz programação em Pascal, fiz um monte de joguinhos, algoritmos, aquela coisa toda. E aí, toda noite eu ficava, gente, isso aqui é legal. Eu dou conta de fazer isso. Vai ser legal, mas profissionalmente fazer isso é tão previsível, o computador é tão burro, porque eu sou burra, né? Então, se eu mando ele fazer errado, ele faz errado. Isso é muito previsível. E aí eu vou lá, fico procurando uma vírgula, um acento, um colchete, alguma coisa. A hora que conserta, funciona. Não é isso que eu quero fazer todos os dias da minha vida. Eu não falo pela vida inteira, mas pela maior parte da minha vida, né? É muito previsível. Aí eu comecei a pensar, com o que eu quero trabalhar então? Já que voluntariamente eu posso fortalecer as pessoas, então na minha profissão, o que eu posso usar para fortalecer com alguém, com que objetos, estudos, que seja imprevisível? Eu pensei, mais imprevisível que o computador, só o ser humano, né? Aí que eu fui lembrado que o Dr. Edson tinha falado, e eu pronto, gente, pode ser psicologia. E aí eu lembro de uma fala dele, só que não fica restrita à faculdade. Porque na faculdade a gente não aprende o que é mais interessante de nenhuma profissão. A gente só aprende a fazer o que todo mundo faz. Então, faça a faculdade, mas fique ligada a tudo que está acontecendo fora, porque senão você vai ser só mais uma repetindo o que é mais chato da vida. Porque o que todo mundo faz é chato, não tem graça. Aí eu lembrei daquela fala dele, e essa fala dele me persegue até hoje. Você que me conhece, Dani, você sabe que tem que ser com emoção. Se não é com emoção, não serve, né? É que nem Então, pimenta baiana mesmo. E aí eu comecei a psicologia e quando eu comecei já ficou muito nítido para mim que o Dr. Edson tinha falado. Ele inclusive era um professor da faculdade naquela época, nas disciplinas de neuroanatomia. E ficou muito claro para mim que realmente todo mundo fazia a mesma coisa. Naquela época a gente de verdade tinha só uma abordagem, uma forma de enxergar o ser humano aqui em Uberaba, né? Era uma faculdade já tradicional no Brasil inteiro, porque a psicologia
Ela ainda é muito recente no país, mas era uma das universidades mais tradicionais e ainda era focada em psicanálise. E eu já sabia que eu queria saber daquilo, mas eu não queria fazer aquilo que todo mundo fazia, né? No segundo período, eu fui a um congresso, todo mundo falando para mim: ah, mas não adianta ir para congresso, tá no começo do curso, você não vai entender nada. A gente ouve isso por muito tempo na faculdade, né? Os Gente, eu professores me mesmos arrependo. falavam. O tanto de projeto na minha época, quando eu entrei na terapia ocupacional, tinha o PET, o PET mesmo, PET Saúde. Sim, Eu isso. pensei, gente, eu acabei de entrar, tem que ter um currículo legal, não vou nem tentar. Um amigo meu tentou no primeiro período, já entrou com bolsa na faculdade, com tudo, e teve uma experiência, assim, fantástica. É, E, né? e quem for estudante estiver escutando isso, eu acho muito interessante. Vivencie, porque num congresso, nos projetos de extensões, a gente vai conhecendo muita coisa, né? Sabe qual que é a questão? Você tem que se jogar, vivenciar e ter a consciência de que você vai ser cobrado no nível que você consegue retornar, né? Então, uma criança de 4 anos entende uma realidade de um jeito, a pandemia, por exemplo. Uma de 12 entende de outro jeito, um idoso de outro jeito. Mas nem por isso não é compreensão. E todos os níveis de compreensão são importantes para todo o processo, para toda a profissão, para todo o projeto. Então, tanto a observação de uma criança de 4 anos é importante quanto da de 12 quanto do idoso, né? Então, eu pus isso na minha cabeça e fui. Na maior humildade, simplicidade. E foi muito interessante, porque foi lá que eu vi, pela primeira vez, a doutora Beatriz andando para todos os lados e falando de neuropsicologia. E Dani, você me fez, no primeiro momento de profissões que você trouxe, lembrar de uma grande influência em neuropsicologia. Porque a doutora Beatriz, ela estava realmente ela tinha mais de 80 anos naquela altura, comandando um público de quase 500 pessoas, andando para um lado para o outro e ninguém nem piscava. Então, ela não estava falando de algo teórico, de algo dos livros, ela estava falando de uma paixão. Para mim, no segundo período, eu não lembro de conteúdo da aula dela. E eu nunca lembrei. Mas eu lembro da paixão dela. Eu lembro do tom de voz dela. Eu lembro do olhar dela. Eu lembro dela chamando as pessoas para participar e das pessoas gostando de dividir. Eu lembro dela falando a palavra neuropsicologia e demência. E aí, quando ela falou em demência, eu pensei: esse negócio deve ser muito bom, porque ela não era para estar tão ativa assim. A minha avó tá lá na cama, né? Então, esse negócio, pelo menos, para o profissional é muito bom. Aí eu já gostei. Quando eu voltei para Uberaba, em um evento de iniciação científica, que eu estava começando a fazer minha primeira iniciação científica, teve uma terapeuta ocupacional falando de adaptações domésticas para idosos. E quando também aquela terapeuta ocupacional, falando sobre isso, compartilhou de uma baita paixão, porque você sabe, hoje já é difícil a gente ter pessoas falando de adaptação de forma tranquila, porque a gente não tem tantas publicações ainda. A gente tem muita tentativa, mas evidência, de fato, a gente não tem tantas. Imagina isso no ano de 2001, há 19 anos atrás. Foi Em exatamente que em a 2001 internet, né? que a gente não tinha internet. Como que a gente falaria em evidência em reabilitação naquela época? Então, o que eu posso dizer até hoje, gostaria até de descobrir quem que é essa pessoa para eu ir até ela e falar da influência que ela fez na minha vida, que ela teve na minha vida. Mas imagina, 19 anos atrás, era uma pessoa falando de muita paixão, porque eram muitas adaptações. Eu lembro dela falando já naquela altura das adaptações para não deixar a promoção da regressão das articulações, dos braços e pernas, para poder fazer a troca da fralda adequadamente. Eu lembro dela falando de adaptações para levar a pessoa para tomar banho de sol, para cuidar do processo vitamínico. Então, eram adaptações extremamente ricas, tinham adaptações para a pessoa comer com a própria mão. E naquela época a gente não tinha tecnologia assistiva como hoje, né? Eu estou pensando aqui como a questão afetiva te afetou. Afetiva afetou, né? É algo Muito! que. E tem a questão da sua avó, tudo, e eu acho que isso você guardou tanto 2001, você lembra disso até hoje. Foi tão interessante que eu não tinha nenhuma técnica e eu saí daquele. Ele veio, meu pai e minha mãe foram comigo nesse evento, que era para falar de Alzheimer, então eu não importava que profissional que fosse, era para Alzheimer. Então minha avó estava num quadro difícil, vamos levar meu pai e minha mãe, os cuidadores, né, comigo.
Eu saí desse encontro com ela preparado para perturbar minha avó. A minha avó não aceitava fazer fisioterapia, nenhuma atividade em casa. Os profissionais iam e ela não aceitava. Ela brigava, não queria. Aí eu comecei a brincar com ela para ela fazer o movimento que o fisioterapeuta queria. Então, se o fisioterapeuta queria que ela movimentasse os braços para baixo, eu mordia a perna dela, eu fazia cócegas nos pés dela, que ela ia me bater. Aí, com ela indo me bater, ela fazia o movimento que o fisioterapeuta queria, entendeu? Então, eu virei um inferninho na vida dela para promover o movimento. Eu estudava com o fisioterapeuta que movimento que ele queria que ela fizesse para pensar que inferninho que eu ia aprontar na vida dela para ela se movimentar. Então, foi um processo muito rico, muito rico. E lá eu já comecei a reabilitar. Lá eu comecei a fazer picolézinhos nos dedos das luvas de procedimento, picolézinho de frutas, para estimular a boca dela, porque ela já estava com sonda nasointeral. Então, não tinha fonoaudiólogo trabalhando com ela. Naquela época não tinha, né? E eu estava buscando formas. Então, eu vi a palavra neuropsicologia, me apaixonei. Vi alguém falando sobre adaptações, me apaixonei ainda mais. Sempre idosos, né? E eu estava vivenciando isso na minha casa. E isso fez com que a minha avó tivesse mais qualidade de vida e mais tempo de dignidade. E foi aí o meu grande encanto para me tornar neuropsicóloga. Desde então, eu só fiz neuropsicologia na faculdade inteira. Eu direcionei todos os meus estágios, inclusive organizacional, para alguma instituição que trabalhasse com o desenvolvimento atípico do cérebro ou com acometimentos do cérebro. Desenvolvi 3 iniciações científicas com dependência química, porque era uma forma de estudar o cérebro. E me formando, né, no último ano de faculdade, fui frequentar um curso no Rio de Janeiro, todo sábado, viajava toda semana, que era um curso que eu estava fazendo para me certificar se era isso mesmo, né? E aí prestei, então, o concurso do aprimoramento do Hospital das Clínicas de São Paulo e me formei, já fui direto para lá, para a formação em avaliação psicológica e neuropsicológica do Hospital das Clínicas. Então, é uma formação que envolve a base, como base, psicologia e depois 2 anos de especialização em neuropsicologia. Os fonoaudiólogos já podem usar o título de neuropsicólogos. Eles precisam fazer primeiro fonoaudiologia, depois mais 2 anos de formação em neuropsicologia, mas com diagnóstico específico em linguagem. Então, são as 2 atuações que hoje são tidas como especialistas em neuropsicologia. Psicologia e fonoaudiologia, um trabalhando especificamente em linguagem e o outro em cognição, né? Então, essa foi a minha trajetória para fazer as minhas escolhas profissionais. E desde então, nunca mais parei. Nunca mais parei. É uma paixão que corre na veia, literalmente. E aqui, chegando em Uberaba, para atuar com a neuropsicologia, como é que foi isso para você? Tinha um encaminhamento ou é algo que você teve que ir correndo atrás dos outros profissionais de saúde, médicos, neurologistas? Como que foi isso? Dani, eu comecei a minha formação em 2005 e a neuropsicologia foi reconhecida no Brasil no ano que eu terminei minha formação, em 2007. A minha turma foi uma turma de referência para o Conselho Federal para o reconhecimento da profissão no Brasil. Então, foi uma turma muito fiscalizada, muito. Os trabalhos que a gente fazia, as aulas que a gente assistia, as supervisões que a gente fazia, tudo era muito documentado pelo Conselho para legitimar a neuropsicologia como uma especialidade ou como só mais uma sub-área da psicologia. Então, reconhecimento em carteirinha mesmo, eu fui uma das primeiras do Brasil e fui a primeira de Minas. Não que eu fosse uma das primeiras do Brasil de fato, eram as primeiras que tinham reconhecimento de carteirinha. Porque naquela altura, quem já praticava neuropsicologia teria que fazer a prova do conselho para ter o título. Então, a minha turma foi uma das primeiras a ter na carteirinha, apesar de sermos recém-formados, né? Então, quando eu fazia a faculdade, eu conversava com os professores, e eu lembro que uma professora veio até mim e falou: Liliane, eu sei que você gosta disso, trouxe um livro para você. E me entregou. Eu era interessada em neuropsicologia e falava de neuropsicologia. O livro era de parapsicologia. Uma coisa não tinha nada a ver com a outra, mas ela achava que fosse o mesmo. Então, na verdade, na minha época da graduação, era uma área completamente desconhecida e ela continuou sendo por muito tempo. Eu fiquei em São Paulo, morei lá, depois engajei no mestrado. Do mestrado já comecei a fazer atendimentos, fui trabalhar no Einstein
E aí eu fiquei lá por um tempo até eu passar no concurso em Brasília. E em 2008 eu fui para Brasília trabalhar no Sara Kubitschek. E depois eu voltei para Uberaba em 2010. Então eu fiquei praticamente 6 anos fora. Aí eu vim com a proposta de trabalhar, de dar aula na Uniub. Tinha 26 anos de idade, era isso mesmo. E nessa altura, ainda, eu fui dar aula na faculdade, os professores eram os mesmos da minha época, eles ainda não sabiam que era neuropsicologia e ninguém na cidade sabia. E aí eu fui conversar com colegas, neurologistas, tudo mais. Eu já ouvi de neurologistas falando, Liliane, olha, eu até ouvi já falar em congresso, em livros de neuropsicologia, mas não vou te encaminhar paciente, porque se eu te encaminhar, eles não voltam para mim. Olha a visão. Então, não faz o menor sentido. E até hoje a gente tem gente que pensa assim. Até hoje, muita gente pensa que a neuropsicologia é um protocolo rápido de um dia que se faz no hospital para ajudar a direcionar o remédio e pronto. Né? Então, naquela época, eu fui a Gráficas em São Paulo mesmo e fiz com Gráfica o material para divulgar o que era neuropsicologia. Então, Bacana. nesse material tinha o que era a avaliação neuropsicológica, o que era a reabilitação neuropsicológica, para informar para as pessoas e elas ficarem com algum material e saberem o que esperar da profissão, né? Uhum. Não reclamo da falta de demanda, porque aquele mesmo profissional que tinha me falado, né, o Dr. Edson, meu médico, tinha falado para fazer psicologia, desde o começo ele sempre me mandou muitos pacientes. E quando os relatórios deles giravam pelos profissionais, eles me encaminhavam mais pacientes. Então, foi uma conquista bem de passinho por passinho, mas explicando para as pessoas o que era essa área, que eles ouviam falar em congresso, mas não era exatamente o que eles pensavam. Então, não foi uma coisa de chegar já reconhecida, não. Foi uma coisa de construir na cidade. Da mesma forma, depois de alguns anos, eu consegui construir a cadeira na Uniub, e até hoje tem a disciplina neuropsicologia. E quando eu entrei na UFTM para dar aula, também de avaliação psicológica, eu também abri uma cadeira de neuropsicologia que continua sendo praticada. Bacana. A Robertinha falou que você pode dar o livro de parapsicologia para ela, viu? Ai, meu Deus, graças a Deus eu nem lembro qual que é. Uma dúvida que eu fiquei pensando aqui. Hoje, existem pacientes que chegam por demanda espontânea? Olha, ouvi falar que existe a neuropsicologia, serve para mim, tem um número considerável? Tem. Hoje eu diria que é 50% e 50%, viu, Dani? 50% de encaminhamento, 50% de busca espontânea. Ó, a Sica, que linda! Saudade de você, Sica. 50% das pessoas já identifica dificuldade de memória, já identifica problemas atencionais e aí buscam por causa disso, né? Também muitos pais já observam que a criança é muito inquieta, que a criança não produz como as outras, que às vezes ela não fala como as outras e busca espontaneamente. Hoje é bem 50% para 50%. E aí, da avaliação neuropsicológica feita, eu encaminho para investigação neurológica, para investigação clínica. Com muita frequência, Dani, as pessoas chegam e eu faço a anamnese e vejo que eles não passam por acompanhamento clínico. E às vezes aquilo que eu vou investigar vai ser enviesado, vai ser mascarado por um quadro clínico, um quadro avitamínico, um quadro, às vezes, anêmico. Então, eu encaminho primeiro para o clínico, faz toda a investigação, aí volta para continuar o processo, certo? Então, a gente não pode falar que o desenvolvimento cerebral está comprometido sem antes ter uma checagem clínica muito clara, certo? Todos os exames de sangue, todos os exames nutricionais, todo acompanhamento clínico primeiro, para depois a gente dizer que é o funcionamento cerebral, ou inclusive para dizer que é emocional. Uhum. E a maioria chega procurando por questão de memória? Tem uma queixa típica ou não? Olha, principalmente em adultos estressados, com muita frequência, procuram querendo que a gente faça mágica com a memória deles. Literalmente. E aí a gente vai conversando, a gente descobre um quadro de estresse. Essa é muito legal para quarentena. Eu estava estudando hoje e vi essa. Como que a gente faz com a procrastinação na quarentena? Com baixo funcionamento cerebral e a gente ficar adiando, né? A primeira coisa é a gente checar como que está o nosso nível de estresse. Porque pode ser que estejamos
num formato tão, mas tão complicado, de estresse mesmo, de medo, de angústia, já trazendo esse medo, essa angústia, esse estresse de antes da quarentena, que a gente não tem espaço mental para produzir. E aí as pessoas ficam se pressionando tanto a produzir, que é aí que não consegue mesmo, não tem espaço para isso, né? Então, com muita frequência, adultos procuram dizendo que estão com dificuldade de memória e querem incrementar a capacidade para poder produzir melhor. Crianças, com muita frequência, os pais procuram porque querem que as crianças se comportem como as outras, né? E a Marina está dizendo, filhos cuidadosos trazem os pais com frequência para evitar que os pais entrem num processo degenerativo ou até saber se tiver alguma tendência em como que pode cuidar precocemente, o quanto antes possível. Porque a gente sabe que cuidado precoce evita agravos importantes. Uhum. E eu acho muito legal você falando nessa questão que até a Marina lembrou, porque você é uma das poucas profissionais que a gente conhece, assim, que fala que às vezes tem algum caso que a Liliana até fala, gente, a gente não pode ficar sem terapeuta ocupacional nessa situação. E ela dedica o tempo para colocar no relatório ali a necessidade de terapeuta ocupacional, explicar para a família o porquê. E isso é muito legal, da gente ver assim, alguém que você já teve uma experiência feliz com um terapeuta ocupacional, né, ao longo da sua trajetória. E eu acho que isso favorece muito, né? Na verdade, Dani, cidades mais do interior, que não deveria ser o caso de cidades que têm o curso de terapia ocupacional, como é o caso de Uberaba, são cidades que habitualmente não conhecem muito a profissão. Mas cidades de médio e grande porte, muito mais fora do Brasil, inclusive, a terapia ocupacional ela é muito priorizada em relação às outras áreas. Por quê? Uhum. Primeiro a gente coloca a pessoa em atividade, para nas atividades a gente ver quais são as deficiências que aparecem. Entendeu? É uma Então, avaliação dinâmica, né? exatamente, ecológica, dinâmica. Então, primeiro coloca a pessoa na atividade e vamos ver na atividade o que ela gosta de fazer. O que faz sentido para ela, o que tem significado e por que ela não consegue executar. Onde que está o limite? Esse limite seria emocional? Ou será que esse limite seria um limite motor? Ou seria um limite cognitivo mesmo, de planejamento, né? Então, é muito interessante a gente pensar nisso, que grandes cidades se preocupam com a pessoa ser produtiva. Pequenas cidades também deveriam ter essa preocupação. Por exemplo, no Sara Kubitschek, onde eu trabalhei, né, na Rede Sara de Brasília, lá, tudo que se refere à vida cotidiana da pessoa, a tanto ao exercício quanto à atividade, é primeiro lugar. Terapia ocupacional e educação física. São os profissionais mais bem pagos. São os profissionais mais valorizados. E aí os outros vão até lá para agregar. Então, para a pessoa, é muito mais importante ela praticar uma atividade física, ela dançar, ela remar, ela jogar bocha, ela jogar basquete, do que ela ficar fazendo exercício de memória. E aí, se ela tem dificuldade de memória, lá no jogo a gente pode implementar em como ter memória naquela atividade que dá prazer para ela. Entendeu? É isso que ela leva para casa. É isso que dá alegria de viver. É isso que faz fazer sentido para ela estar viva, mesmo como uma lesão, com um cérebro disfuncional. E é muito interessante esse olhar da reabilitação em si, que todos os profissionais estão ali sensíveis a isso, né? De repente, se a gente estiver trabalhando juntas num grupo, ou individualmente mesmo, a gente ter percepções que vão além da nossa área que a gente consegue transmitir ao outro profissional. Dessa forma mesmo que você falou da questão da dança, às vezes é uma pessoa que ao longo da vida teve grande gosto pela dança, pela música, por que não que eu não vou trabalhar a memória baseada na música? Uma música que você sabe e você tem maravilhosas experiências, né, com a questão de música e tudo. No consultório, na sala da Liliane, tem um teclado ali. Eu acho isso muito bacana, que dá para você explorar de formas diferentes. Dani, quando a gente experimenta uma vez na vida trabalhar, cuidar de uma pessoa em equipe, seja no trabalho educacional, seja um professor, seja na reabilitação, na clínica, em qualquer lugar, a gente não consegue mais trabalhar sozinho. Porque aí a gente descobre o quanto é bom poder não saber tudo e poder errar.
Porque aí vai ter alguém ali compartilhando um pouquinho mais de experiência, fortalecendo o pensamento, ou para te dizer, nossa, isso faz sentido. Então, melhora a nossa autoestima profissional, nosso sentimento de capacidade com aquela pessoa que está usufruindo do nosso conhecimento. É muito rico sempre trabalhar em equipe, primeiro por isso, para a gente poder ser mais humilde, né? Para a gente poder errar, para a gente poder ser humano. Em segundo, isso que você está falando, a gente acaba tendo mais braços para alcançar a necessidade cotidiana da pessoa. Porque a gente não pode nunca ser arrogante de achar que a gente sabe tudo que ela precisa. Ou tudo que é suficiente para ela viver bem, ser feliz. De nenhuma forma a gente pode fazer isso, nem com animalzinho. Né? O Júnior tá aí, o Júnior bem focado aí no processo de felicidade dos animais. Nem com animalzinho a gente não pode dizer que a gente consegue saber tudo que eles precisam. Né? Então, em equipe, a gente corre mais risco de acertar e menos risco de errar. E a gente trabalha muito com essa questão da autonomia do sujeito, no sentido da gente ter uma escuta ativa, né? Não é a gente chegar com uma proposta, eu vim em tal lugar que isso aqui vai ser legal. É uma coleta de dados eterna, né? Desde do primeiro contato, desde a sala de espera, aquela observação que você tem ali, a anamnese, às vezes uma fala que, eu gosto disso, eu sou assim. Mas você vai escutando a pessoa aos poucos, você vai conseguindo abrir ela para essas questões da rotina mesmo, né? Não A existe Robertinha protocolo pronto. Não não existe um existe. protocolo, né? Se tiver protocolo pronto, assusta. Ou é situação hospitalar, né? Que precisa para um objetivo claro, vai fazer uma cirurgia, né? Precisa decidir o remédio agora, a pessoa está em crise. Aí eu concordo, né? Mas aí é uma avaliação parcial. É um processo de cuidado parcial e temporário, até a pessoa sair do estado de risco. Depois disso, é adaptação para a vida, não tem protocolo mais. A Marina falando aqui para eu fazer uma live inversa, eu falando da minha profissão. Legal, Marina. Isso Topo. eu pensei já. E Super a concordo. Robertinha concorda, né? E a Robertinha falando qual o significado para você da neuropsicologia. Olha, ótima. Eu vou falar da neuropsicologia e depois eu vou te perguntar o significado da TO, tá bom? A gente já ensaia isso. Então, vamos lá. A neuropsicologia, eu vou falar o que é a neuropsicologia de fato, cientificamente, enquanto ciência. Depois eu vou falar o que é para mim, tá bom? A neuropsicologia, ela é a junção de comportamento e cérebro, funcionamento cerebral. Ah, Liliane, mas não é óbvio falar? Não, o cérebro realmente comanda tudo do nosso corpo, né? Mas quando a gente fala em neurologia, nem sempre o clínico está avaliando ali comportamento. Muitas vezes ele está avaliando uma resposta nervosa, né? Faz o teste do martelinho no joelho, bate no joelho, pronto, a perna levanta. Faz os testes de localização de íris, tudo mais, campo visual, dedo no nariz. Isso é resposta nervosa, mas ele não tem condição de uma consulta, que seja uma consulta longa, de 1 hora, avaliar o comportamento da pessoa, o nível de satisfação e como esse comportamento se dá no dia a dia. Então, quando a gente fala em juntar comportamento com funcionamento cerebral, a gente está falando das funções cognitivas. Então, quais são as funções de comando cerebral e de recepção de informações? É disso que a gente está falando. A neuropsicologia, então, trata disso. Sintetizando essas funções, a gente falaria que elas são, então que a neuropsicologia, ela avalia e cuida, trata da memória, atenção, funções executivas, que a gente chama funções de decisão, tomada de decisão e resolução de problemas, né? A linguagem, questões perceptuais e questões motoras, certo? Então, é isso que a neuropsicologia avalia, com muitos limites, que são limites multidisciplinares. Por exemplo, a neuropsicologia avalia o planejamento do ato motor, mas ela não avalia a musculatura, o nervo, aí é o TO, em alguns casos é o físio. Então, a neuropsicologia avalia o funcionamento cerebral para aquele ato acontecer, certo? E a última função que eu não falei, que é personalidade e emoções. Emoções também são funções do nosso cérebro. Então, isso é, tecnicamente, a neuropsicologia. Joia, Robertinha? Se tiver alguma dúvida, pode falar.
Agora, o que a neuropsicologia é para a Liliane? Para a Liliane, a neuropsicologia é o meio de descobrir os limites e os potenciais das pessoas. E com esses limites e potenciais, adaptar a realidade da pessoa para o que ela pode, consegue e quer realizar. Então, não é só o que ela pode, é o que ela realmente consegue. A gente tem que, em neuropsicologia, ajustar muito expectativas. Vamos, Júnior, fazer uma live sobre psicologia dos animais. Por exemplo, recebi uma paciente que sofreu um AVC e ela estava com metade do corpo paralisado. E ela tinha acabado de sofrer o AVC, ela ainda estava com edema cerebral, inchaço cerebral. E aí, o que acontece? A família dela, ela estava afásica também, não estava falando, porque foi uma lesão de hemisfério dominante para a linguagem. E a família dela tinha expectativa de que ela pudesse usar salto no casamento da filha um mês depois. Essa era a expectativa da família. Mas eu, como profissional, tenho a obrigação de orientar e explicar questões de dignidade humana, né? De expectativa mesmo, de aceitação, de adaptação, de acolhimento da dor que ela não conseguia falar, né? E de, então, ajustar essa expectativa ao que era possível de ser feito e ao que ela desejava. O que ela mais desejava era conseguir comunicar a escolha de alimento que ela queria fazer. Ela era obrigada a comer coisa que não queria porque ela não conseguia falar. Então, a prioridade não era o salto. E o salto, para um mês depois da lesão, era realmente muito inviável. E se eu fosse me propor, eu e a equipe fôssemos nos propor a trabalhar isso com ela, ia ser de um nível de frustração tão grande que a reabilitação, ao invés de alegrar e tratar, seria um processo de desgaste e frustração, de sofrimento, né? Então, tudo isso é neuropsicologia. Por isso que eu não posso falar que é só comportamento e cérebro. A conversa com a família, o processo educacional de ajuste de expectativa também é neuropsicologia. E eu diria que é só por isso que a neuropsicologia é uma grande paixão para mim. Porque a neuropsicologia envolve o tempo todo o trabalho social, né? Conscientização, adaptação e daí processo de inclusão real das pessoas à sociedade. Por isso que é uma grande paixão. E eu acho que isso casa muito bem com a terapia ocupacional, né? Às vezes alguém escutando até fala, uai, isso não é terapia ocupacional? Porque, de certa maneira, a gente trabalha com... Tem gente que acha ruim o termo, mas eu, por mim, tudo bem. Terapia ocupacional, a gente trabalha com a ocupação humana. Muita gente vai falar de terapia ocupacional, pensa como sinônimo de ocupar o tempo. Ocupar o tempo, sim, de forma significativa. O tempo com algo que a pessoa tem interesse e da forma que você disse também, com o que ela quer fazer. Então, a gente trabalha muito com esse olhar no âmbito social, educacional, cognitivo, físico, músculo-esquelético, tudo. A gente tem que olhar, então, tá, essa pessoa, para realizar as ocupações dela, o que está faltando? Quais são as habilidades dela? A gente sempre trabalha, raramente você vai me escutar falando de limitações. Igual a gente trabalha muito hoje pensando com o olhar na CIF, Classificação Internacional de Funcionalidade, não pensando em doenças. Às vezes, para a gente, o diagnóstico é algo que está ali que a gente vai saber, de repente, como direcionar e o limite que os limites que a gente pode atingir ou não. Porque a gente tem que olhar o indivíduo. E eu vou olhar, por exemplo, o idoso que está em atendimento com a Liliane. Tá trabalhando várias coisas e eu posso olhar com ele, tá? Como tá a funcionalidade dele? Como que tá desde o dormir, levantar da cama, tomar café, lavar o rosto, higienizar durante o banho, o uso do sanitário, trocar de roupa. Às vezes é algo que a Liliane vai estar trabalhando também, esse sequenciamento de que peça que eu vou colocar primeiro ou não. É algo que a gente pode estar trabalhando juntas, que ela vai trabalhar de alguma maneira,
que a Liliane não fica restrita ali à clínica, no espaço físico da salinha. Muitas Não vezes eu mesmo. vejo ela falando que foi lá visitar, que foi no Instituto do Cego aprender, foi conversar com não sei quem, foi buscar lá fora alguma ideia com alguém. E nisso casa muito com com a terapia ocupacional nesse sentido. Tá, ela está trabalhando isso com o idoso e como que eu posso trabalhar com isso na casa dele? Quais as habilidades e o que ele precisa fazer e como a gente pode adaptar para que ele consiga fazer o mais próximo possível. Oi, Dani, voltei. Voltou, voltou. Caiu Não, aqui, então tá. desculpa. Não, então tá. Eu achei até interessante que eu tentando te achar aqui, virei a câmera sem querer, tô até mostrando para todo mundo aqui. Tem um paciente que tem dificuldade no apertar o desodorante para ele sair. E eu trabalho com ele com o quê? Eu pedi para a mãe guardar o frasco que ele utiliza, coloquei tinta e a gente vai trabalhando de diferentes maneiras para quê? Para que ele consiga realizar essa ação de apertar o desodorante. E a gente tem toda a avaliação, né? Do tipo, tá, ele vai conseguir, ele não vai, de que forma, que recursos que eu posso usar. Destravou. Você tava. Eu tava travada pra você também ou não? Tava pra mim. Mas tá todo Não, mundo então tá. ouvindo? Joia. E aí ganha uma Então. baita de autonomia com um ato que parece ser simples de apertar um desodorante, né? Uhum. Eu falo que é muito Ó, e vamos. simples. É só a gente pensar em um canhoto, né? Uma pessoa que não tem nenhum comprometimento, mas o canhoto que não consegue recortar um papel, né? Que não consegue apontar um lápis, porque a lâmina é colocada numa posição que é para destro girar. Canhoto não consegue, né? Nas torneiras que são sempre colocadas do lado direito e o canhoto tem que sempre virar e aí ele tem dificuldade, acaba derrubando as coisas, acaba sendo desastrado, né? São adaptações que a gente pode fazer para facilitar o dia a dia da pessoa, né? E até um termo que a gente usa muito na terapia ocupacional é promover o engajamento em atividades significativas. Que eu acho que isso é o que a gente mais busca, né? Sem dúvida. Liliane, sabe o que eu estava pensando aqui? Da gente falar um pouquinho do trabalho que a gente está seguindo juntas, que é o Ative-se, que a gente até combina um pouquinho, fala aqui do trabalho de equipe, da importância que é, né? Que é um projeto pensado para idosos com um pequeno grau de dependência, que ainda consiga realizar as atividades, mesmo que necessitem de auxílio, mas que ainda tenham a capacidade de realizar.
E nisso, em grupo, a gente vai trabalhar visando isso tudo que a gente já falou aqui, com o olhar da equipe mesmo, do terapeuta ocupacional, do psicólogo, trabalhando com a família, que a família é fundamental em qualquer tratamento, em qualquer reabilitação. E o psicólogo, o neuropsicólogo, fonoaudiólogo, assistente social. Foi um projeto que a gente criou assim com muito carinho e a gente está aguardando só agora essa questão da pandemia mesmo, para a gente retornar e começar. Quer falar um pouquinho? E assim, até refletindo sobre o que é a pandemia para esses idosos, aí que a gente pensa o quão necessário o projeto vai ser logo depois, né? Porque a gente está falando daqueles idosos que não têm aquela função social que tinham há poucos anos atrás, então não tem aquela vida desenfreada, trabalhando, 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 né? Mas que ainda tem muito a produzir para si mesmos, para a família, até socialmente mesmo, não só nos papéis familiares, mas também economicamente. Hoje eu vi um termo muito interessante, reabilitação financeira. Né? A Olha que gente vai bacana. precisar passar por um processo de reabilitação financeira, todos nós, né? Todo mundo. E quem não gostaria, qual família não gostaria que um idoso que às vezes já é aposentado pudesse produzir algo para reabilitar financeiramente a família? Quando eu falo isso, eu falo de um idoso que pode sim produzir alguma coisa economicamente, mas também um idoso que pode compartilhar a experiência dele para auxiliar nessa reabilitação financeira da família, num replanejamento, numa reorganização, né? Então, o Ative-se, ele é exatamente para esse idoso. Que se ele saiu de todos os contextos sociais da vida dele, então aquele ritmo social, aquele ritmo de trabalho, e ele fica restrito à casa dele, e aí se sente inútil, improdutivo, já tem alguma dificuldadezinha ali de atenção, de memória, ele tende a piorar muito porque ele tende a entrar em quadros emocionais, né? Em quadros emocionais graves, em transtornos de humor, que vão agravar ainda mais a situação, né? Agravar ainda mais o quadro que é cognitivo. Que muitas vezes esse quadro nem vai ser um processo demencial, né? Mas se não cuidado, se torna de fato. Porque se não estimulado, se torna de fato. Então é aquele idoso que se ele fica sozinho em casa, é perigoso, porque ele pode deixar um fogão aceso, né? Ele pode deixar a casa aberta, ele pode ser abordado em trotes, ele pode ser abordado em diversas situações que a gente vê, infelizmente, acontecendo, né? Que os idosos vão fazer os saques na primeira semana do mês. A gente está nessa primeira semana, inclusive. E é abordado, e ali acontecem situações criminais diversas. Então, esse idoso, ele passa com a gente um tempo, mas um tempo que ele é estimulado nas dificuldades dele. Não é só um tempo de estimulação, não é só um tempo gasto com colegas, não, é um tempo de estimulação. Com fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, cuidados da família, neuropsicologia. E nisso ele é inclusive motivado a descobrir novas funções, novas ocupações, novos interesses para ele. E descobrindo esses novos interesses, novas ocupações, ele acaba conseguindo construir novas expectativas de vida, novos sentidos para a vida dele, né? Faz mais sentido. As AVDs, as atividades de vida diária mesmo, faz mais sentido para ele acordar, dormir, tendo uma rotina para seguir, encontrando colegas, né? E aí, encontrando colegas, tendo história para contar quando volta para casa. E quando volta, além de contar as histórias, ele tem algo para mostrar que ele é capaz de fazer, né? Que ele descobriu, se sente mais energizado para falar, porque esses idosos eles tendem a diminuir muito o vocabulário, ficarem isoladinhos, falar pouco, não quererem participar da conversa, né? Então, o Ative-se é um trabalho transdisciplinar que acolhe essas pessoas, estimula nas dificuldades delas e auxilia a família a se sentir mais segura num período em que ela teria uma despesa muito alta para contratar profissionais e tudo mais para ficar cuidando, que não estimula, cuidando sem estimular, né? Eliane, tô pensando aqui em você na neuropsicologia. Tá parecendo ter um canil aqui em casa, né? Eu acho que todos os cachorros da rua se reuniram, então ali latindo. Vou ter que trabalhar psicologia animal com eles. E eu Vamos! tô pensando aqui como sustentar a atenção em meio a isso tudo, né?
E isso vem muito, e me remete muito aqui também as pessoas que estão trabalhando em campo e tem barulho da rua e tem comida para fazer. Que loucura isso tudo, né? É uma loucura. Eu até estava, quando eu vi essa questão do estresse, né, fazendo com que a gente acabe ficando muito procrastinador, eu vi uma fala muito legal que toca nós duas, Dani, que pessoas organizadas precisam de auxílio para desorganizadas precisam de auxílio para construção de rotina. Pessoas estressadas têm a rotina como outro fator de estresse. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Que a gente está se cobrando muito, muito a produzir o tempo todo. Não temos condição de tanto, nosso cérebro não tem condição de tanto na situação que a gente está vivendo. De um excesso absurdo de estímulos. A gente estava até falando que a gente está buscando meditar, construir um espaço de autorreflexão e que a gente tem que cuidar muito dos horários que a gente vai fazer isso. Porque senão a gente até consegue organizar nosso ambiente, mas a nossa cabeça está a mil. E aí é desumano a gente exigir que a gente consiga meditar nessa situação, né? E a gente precisa tomar cuidado, porque senão a gente acaba ficando muito estressado e descontando estresse nas pessoas no ambiente e formando um ciclo vicioso de estresse. De estresse, de desrespeito, de violência, de agressão e tudo mais. Que seja só verbal, que seja só comportamental, que não seja físico, o ambiente fica chato demais. Porque a gente está querendo produzir, o cérebro não consegue, ele está muito cheio, a rotina que a gente organiza acaba mais pressionando do que ajudando, e aí o ambiente fica cada vez mais tumultuado e infeliz. E para esse ciclo, né? Adiando coisa e ficando cada dia mais insatisfeito um com o outro. E precisamos estar sãos e tranquilos e fortalecidos para sair da quarentena. Porque quando a gente sair Pode falar. Porque quando a gente sair da quarentena, a sociedade vai precisar da gente. E muito. E tá precisando, como tá sendo seu atendimento? Você explica para como que tá sendo. Ó, só pra gente falar, a gente tem mais 7 minutos, mas dá pra gente falar tranquilo. Joia. Os atendimentos estão acontecendo normalmente, Dani, online. Graças a Deus, a agenda continua no mesmo ritmo. Isso eu quero falar para motivar profissionais que estão resistindo a atender no formato online, para entender que a comunidade está precisando dos nossos cuidados. Então, a gente precisa atender porque a comunidade está precisando. E porque a gente precisa subsistir também, né? Mas a gente precisa focar muito nisso. Nesse momento, a sociedade não pode ficar sem cuidado. Podendo ou não podendo pagar, ela precisa ser cuidada. Então, eles estão acontecendo online. Temos vários instrumentos que estamos descobrindo, de ferramentas mesmo, que a gente pode implementar com uma tela de desenho que a gente faz, com um jogo de stop, com construção de materiais em casa. A gente constrói, então eu construo muitos objetos e mando por mototáxi para os meus pacientes. Isso está acontecendo de forma completamente fluida e todo mundo está aceitando bem. O que está me surpreendendo é que eu estou tendo resultados muito mais incríveis do que no formato presencial, porque as pessoas estão querendo tanto, as famílias estão participando tanto, elas se sentem tão bem em ter uma rotina, uma organização e poderem contribuir com o processo de estimulação do vô, do pai, da mãe ou da criança, que todo mundo está de mãos dadas nesse processo. E quando tem muita vontade, a gente tem muita ferramenta de trabalho. Porque aí o pai e a mãe acabam falando, olha, essa semana ele quis fazer tal coisa, descobriu tal coisa. Se tivesse só no atendimento presencial, com o tio, a tia levando, com o acompanhante terapêutico levando, a gente nunca teria acesso a isso. Né? Eu tenho falado muito isso mesmo. Eu tenho sentido muito que a participação da família, do cuidador, está facilitando muito para eles generalizarem os nossos objetivos terapêuticos durante a rotina, no dia a dia. Está sendo muito bacana isso. E igual você disse, muitas vezes a gente usou algum recurso. E eles mostram, olha, aquele dia você fez isso, eu usei esse material aqui, deu certo. Ele continuou fazendo ao longo da semana isso, isso e isso. E isso é muito, é o alcance do objetivo, assim, que às vezes a gente leva tempos para conseguir presencialmente. E às vezes E é até muito observar o importante que não dá isso. certo.
Às vezes a gente está no acompanhamento com um paciente há muito tempo e a gente vai perguntar para a família, e aí, ele tá usando aquilo que eu mandei? Ah, não O sei. quê? O quê? O quê? Então é interessante a gente ver isso. Quando a família está junto, não tem como dar errado. Isso é um princípio básico do nosso trabalho, mas que infelizmente no dia a dia do acompanhamento presencial, a gente não conta tanto. A gente conta se a gente chamar. Ó, eu quero conversar com vocês, eu quero fazer uma entrevista, eu quero devolver os resultados. Aí todo mundo vai. Mas no cotidiano, no treino diário, isso não acontece com tanta frequência. Então, estou bastante feliz com esse processo mesmo. É muito bom. E muito importante quando a família aceita também, né? Algumas são resistentes, no meu caso, algumas famílias foram bem resistentes, algumas por falta de recursos tecnológicos mesmo, mas as que aceitaram está sendo muito produtivo. Sim. E eu queria aproveitar esse tempinho final também para a gente fazer um convite. A gente está entrando agora em junho, que é o mês famoso por Dia do Amor. A gente decidiu, trabalhamos, somos parceiras no INEPS, e o INEPS está com uma proposta bem legal esse mês. Conta pra gente aí, Liliane. Deliciosa. Bom, como nosso objetivo é trabalhar a potencialidade humana, nosso objetivo nesse mês é o potencial do amor. Vou até pro coraçãozinho aqui. Ah lá! Independentemente do tipo, da forma do amor, independente de qualquer coisa, o nosso grande objetivo é que as pessoas se expressem no amor, é que as pessoas se organizem para falar de amor, para pensar em formas de vivenciar o amor, ainda que em quarentena, ainda que em isolamento. Então, estamos chamando as pessoas para serem criativas, para serem originais e enviar para o INEPS alegria, amor, sob forma de fotos, de frases. E aí, com isso, a gente vai ter no dia 30, observem que não é no dia 12. Por quê? Porque a gente não quer celebrar um dia, a gente quer celebrar um mês. A gente não quer celebrar só o casal padrão, a gente quer celebrar o amor de todas as formas. Tá linda, Dani, linda! Então, no dia 30, nós vamos selecionar, eu e mais 2 pessoas especiais, vamos selecionar a forma mais original, mais criativa de vivência, de expressão do amor em quarentena, certo? Nesse sentido, eu, o dono do Mister Bus Hamburgueria e a dona do Taiyo Sushi, vamos escolher. E aquele que ganhar vai poder escolher se ele quer uma barca de comida japonesa para 2 em casa ou receber 2 combos de hambúrguer do Mister Bus. Então, nosso objetivo é provocar alegria, provocar o amor. Passem lá no perfil do INEPS para vocês verem o regulamento direitinho e já participar. Qualquer um pode participar. Ah, mas eu sou solteiro. Gente, exatamente isso. Solteiro não ama e não precisa receber amor. E como que você vai expressar esse amor? Sou viúvo, sou divorciado. Para essas pessoas, o Dia dos Namorados às vezes é um dia sofrido. E o mês não precisa ser sofrido. O mês precisa ser de muito amor, regado a muito amor. Então é isso que NEPS quer. A gente quer nesse mês de quarentena, de distância, de saudade, que a gente reviva aquilo que é principal e que vai fazer com que todos nós sobrevivamos a esses tempos áridos que a gente está vivendo. Certo? É isso. Carol, alguma coisa a mais que eu não falei? Além disso, estamos todos os dias dando indicações de poesias, de músicas, de filmes. Nosso objetivo é, sim, estamos em tempos difíceis? Estamos. Mas a gente é muito mais do que isso, né? Muito mais que isso. Então, a gente vai aí juntar um monte de informações gostosas para a gente vivenciar literalmente o amor nesse mês inteirinho. Gente, deu tempo de falar tudo bonitinho. Muito obrigada, Liliane. Muito bom estar essa hora aqui que nem vi passar do seu lado. Muito obrigada por ter disponibilizado seu tempo para conversar com a gente. E o vídeo vai ficar no IGTV. Vou compartilhar no Instagram, no Facebook e no YouTube. Então, quem quiser assistir, fica à vontade. Aí a gente manda para a galera e vamos